Nesse vídeo a gente vai falar sobre retopologia com o ZRemesher. O ZRemesher, para você conseguir acessar ele, você precisa vir aqui nessa aba na direita, que seria a aba Tools, Geometry, e você tem aqui uma aba de ZRemesher. Então, o ZRemesher ele é bem interessante, você consegue resolver, né, a retopologia do seu modelo de algumas maneiras, só que é sempre importante lembrar que, no geral, o ZRemesher ele não vai resolver 100% do seu problema, né? Normalmente você vai ter que utilizar a retopologia na mão mesmo, porque o ZRemesher em si ele não vai conseguir detectar muitas coisas, e isso vai precisar de muitos ajustes aí para ficar interessante. Alguns modelos mais simples você consegue já utilizar como final, mas no geral sempre tenha em mente que a retopologia tem que ser feita na mão mesmo. Então nesse caso, para a gente iniciar, eu vou utilizar aqui o modelo mais simples, que tem aqui, né, algumas marcações. E aí eu vou utilizar então o botão de ZRemesher. No caso você vê aqui que tem dois botões, né? O primeiro seria o ZRemesher, que é o algoritmo do ZBrush 2020, e você tem o Legacy, que seria o antigo, né? E seria o algoritmo do ZBrush 2018. E nesse caso a gente não vai utilizar esse Legacy, somente o ZRemesher normal mesmo. Então aqui eu vou colocar uma quantidade de polígonos razoável, no caso eu vou deixar como 2. Esse 2 aqui ele equivale como a 1000, né? Então seria 2000 polígonos. E aí vou utilizar o ZRemesher. Então aqui ele fez a retopologia, você vê que tem, né, as bordas aqui um pouco quebradas e a retopologia no geral não ficou tão bem organizada. Isso é porque ele considerou, né, o volume do modelo e acabou fazendo a retopologia, né, da melhor forma possível, só que não preservou aqui algumas coisas. Então nesse caso eu vou só utilizar um print screen aqui para a gente poder fazer uma comparação. Vou dar Ctrl Z para voltar no meu modelo original. E agora aqui na parte de baixo a gente tem alguns botões, né, que a gente pode dizer ao ZRemesher o que ele deve preservar. E isso pode aumentar aí a qualidade da nossa retopologia. Então nesse caso eu posso utilizar o Freeze Borders. Só que esse Freeze Borders ele é importante que a sua malha esteja aberta. Então por exemplo aqui, se eu colocar ele diretamente aqui nesse modelo, ele vai me dar um erro aqui na parte de cima, dizendo que foi abortado, né, porque o modelo tem alguns erros. Isso aqui é porque o meu modelo não tem buracos. Então para isso, por exemplo, eu posso isolar esse cara aqui, inverter e vou dar um Del Hidden para a gente deletar a parte desse polygrupo. E agora quando eu utilizar o ZRemesher, ele vai fazer o cálculo para mim. Isso porque ele está tentando preservar, né, essa borda aqui desse furo. Então, caso o seu modelo esteja aberto, né, por algum motivo, e você queira preservar essa borda, é interessante você utilizar esse botão aqui de Freeze Borders. Agora, como é um freeze, então ele vai congelar as bordas, ele não vai fazer nenhuma movimentação. Com isso, ele acaba fazendo, né, alguma adaptação e o polígono em volta dessa borda vai ficar bem bagunçado. Então, aqui você teria que dar um smooth para poder ajustar ele, ou até mesmo vir aqui dentro de Deformations e utilizar Polish by Features. Então ele vai preservar aqui nessas bordas, vai dar um smooth geral no modelo, vai fazer aqui com que a sua malha fique com um pouco mais de qualidade. Só que ainda assim, ó, você vê que tem muitos polígonos aqui, isso porque ele tentou preservar o máximo possível aqui dessas bordas e acabou adicionando mais polígonos aí no seu modelo. Então a opção que tem que ser considerada aí na hora de fazer a sua retopologia, porque ela pode deixar o modelo não com uma cara não tão interessante, né? Então aqui eu vou dar Ctrl Z, então aqui eu vou dar um print também nesse cara, para a gente fazer a comparação. Vou dar Ctrl Z para a gente voltar aqui no nosso modelo original. E agora eu posso utilizar também essa opção de Freeze Groups. Então nesse caso aqui, o Freeze Groups ele vai fazer algo parecido com o Freeze Borders. Ele vai congelar os polygrupos aqui e vai tentar preservar eles exatamente na forma como eles estão. Isso também vai causar alguns problemas exatamente igual o Freeze Borders, né? Porque ele vai tentar preservar aqui e vai colocar mais polígonos aqui nas bordas. Então você vê que o meu polygrupo não mudou de formato, só que ele manteve aqui, ó, muito mais polígonos. Então eu teria que voltar aqui embaixo em Deformation e utilizar a opção Polish by Features. Então aqui ele já vai, né, dando uma melhorada para mim, para tentar ajustar essa retopologia. Aqui novamente eu vou utilizar Autoprint e vou dar Ctrl Z no meu modelo. Então no geral, né, você vê que aqui em cima você já tem três tipos, né, de retopologia. No caso ele acaba adicionando mais polígonos, né, em alguma delas, no caso essas duas aqui, elas têm mais polígonos do que essa primeira. Isso porque, né, ele tentou adaptar todo o modelo baseado nas bordas, né, tanto aqui do polygrupo quanto aqui dessa borda que está aberta. Isso acaba deixando o modelo mais denso devido à resolução ali da borda. Então aqui eu vou limpar a tela e a gente continua dessa parte aqui para baixo. Aqui eu também tenho uma opção de Keep Groups. Então ao invés de Freeze Groups, né, você tem o Keep. E a diferença entre eles é que o Freeze ele vai congelar o polygrupo, né, ele vai manter exatamente como está. E o Keep ele vai manter o polygrupo, só que ele não vai congelar o formato. Ele vai fazer a retopologia ali considerando esse cara. Então aqui eu vou utilizar o ZRemesher. Então você vê que ele manteve, né, ele um pouco mais redondo, só que ainda assim não está perfeitamente igual que estava antes. Ele fez a retopologia e tentou manter da melhor forma possível aqui, criando um loop, né, em volta desse polygrupo para manter o formato dele. Só que no geral, né, ainda assim, ó, as bordas ficam meio estouradas e tal. Ele preservou somente onde tem o polygrupo. Você vê que aqui está bem certinho e aqui em cima bastante bagunçado. Em alguns lugares ele acaba criando umas espirais, né, então também tem que tomar um pouco de cuidado com isso.
Aqui novamente eu vou utilizar um print. E aí eu posso utilizar também aqui, né, para a gente poder consertar um pouco mais esse polygroup, para ele ser um pouco mais preciso, esse Smooth Groups. Então aqui no caso, além de ele deixar esse grupo, né, ele também está aplicando um Smooth. Então eu vou reduzir esse cara, posso pôr em 0, não Zero Mesher novamente. Então aqui ele já fez, né, algo um pouco mais interessante. Se eu colocar aqui novamente o nosso print screen e fizer um outro aqui agora sem esse Smooth, ou melhor, com esse Smooth, né? Então você vê que nesse aqui da esquerda, que está com o Smooth, né, ele tem uma configuração diferente desse outro que está sem, né? Então nesse caso aqui, ó, você vê que a linha está um pouco mais interessante e aqui algumas linhas estão um pouco mais esticadas. Então é interessante você vir testando também. E aqui abaixo a gente tem a opção de Keep Creases. Então quando você tem creases aqui na sua malha, né, por exemplo aqui, ó, você vê que tem uma linha de sustentação nessas bordas aqui. Então ele vai preservar essas linhas aqui pra gente. Então vou utilizar Keep Creases, Zero Mesher. Aí você vê que agora essas bordas aqui, né, elas estão bem quadradinhas. Em compensação, como na borda dos nossos polygroups não tem crease, ele fez uma junção ali, acabou criando a espiral, né? E aí ele ficou todo distorcido. Então sempre que tiver crease, ele também vai conseguir preservar. Se você não conhece, né, a ferramenta Crease, dá uma olhadinha aí nos vídeos que tem um vídeo falando só sobre creases. É bem interessante aí, para você conseguir pegar novas ferramentas também. E você tem por último aqui o Detect Edges, que eu acho que é uma função mais interessante, né, que tem no Zero Mesher, que ele vai detectar todas as linhas aqui do modelo, né? Sempre onde tiver uma quina, ele vai tentar preservar pra gente. Então coloca aqui Detect Edges, vou dar um Zero Mesher. E aqui, ó, a gente tem agora um modelo bem mais interessante, né? Você vê que está tudo preservado aqui as quinas, tanto do polygroup quanto aqui do modelo sem o polygroup. Só que aí a gente acabou perdendo, né, esse cara aqui. Então agora a gente começa a utilizar as coisas junto, né? Então aqui eu tenho Detect Edges e eu posso colocar também Keep Groups. E aí eu venho aqui novamente Zero Mesher. Então aqui ele manteve o meu polygroup e ainda assim manteve todas as bordas do meu modelo. Então isso que é interessante, né? Você vir testando, né, também as suas configurações até você conseguir encontrar um meio termo aí para utilizar para tudo. Aqui abaixo você tem as opções, né, de poligonagem, no caso aqui esse slider, que é a quantidade de polígonos. Ele vai no máximo até 100, que seria 100.000 polígonos. No caso eu gosto de deixar em 2 porque é um meio termo, né? Você consegue ter uma retopologia rápida e já ver como que está ficando. Aqui embaixo você tem as opções de Half, Same, Double e Adapt. Por padrão, o Adapt sempre vai vir ativo, porque ele vai tentar adaptar a topologia, né, no que você tem aqui na volumetria do seu modelo. Então se você tirar esse botão e colocar o Zero Mesher, ele vai fazer aqui, né, a poligonagem para você, só que se você colocar um Adapt, muitas vezes ele vai aumentar um pouco mais esse número, porque ele vai considerar o volume do seu modelo e vai colocar alguns polígonos a mais. Então você vê aqui que no meu não teve muita diferença, né, porque ele é um modelo bem simples, mas dependendo do modelo que você tiver, esse Adapt aí ele pode fazer bastante diferença. Então eu gosto sempre de deixar ele ativo. Se você quiser utilizar, né, a metade desses polígonos, você deixa o Half, ou você pode utilizar o Same, que seria a mesma quantidade de polígono, ou o Double, que seria o dobro, né, dessa quantidade. Só que você repara, toda vez que você usa esses 3 botõezinhos aqui, você não vai ter exatamente, né, a configuração por valor, né? Então, por exemplo, aqui eu coloco em Half, ele vai bloquear para mim esse slider, eu não vou conseguir mexer nele. Então, é interessante também você fazer uns testes. Aqui abaixo você tem mais 2 sliders, que seria Adapt e Curve Strange. Esse Adapt Size, ele seria referente ao tamanho do seu polígono, né? Então, dependendo aqui, vamos supor se fosse uma esfera, né, no caso aqui no lado de dentro, ele vai criar mais ou menos polígonos, né? Então, por exemplo, se você tiver uma curvatura aqui muito fechada, vamos considerar esse cara aqui, e você colocar esse Adapt aqui no máximo, ele pode fazer muitos polígonos pequenininhos para tentar compensar toda essa curvatura, né? Isso aqui seria o Adaptive Size, que ele vai adaptar o tamanho do polígono baseado aqui na curvatura do seu modelo, né? E aqui embaixo, o Curve Strength seria referente a Zero Mesh Guides. Então eu posso utilizar aqui, dentro dos brushes, Zero Mesh Guides, e eu vou ter aqui algumas curvas que ele vai usar como guia. Isso aqui vai definir, né, a força que ele vai considerar essa curva. Então, por exemplo, se eu colocar em 50%, ele vai utilizar metade do meu modelo e metade da curva. Se eu colocar 100%, ele vai utilizar apenas a curva. Então, você tem que encontrar aí o meio termo também, né? Porque pode ficar bastante torcido se você colocar muito ou se você não colocar nada, né? É legal você ter um meio termo também. Isso é mais para modelos orgânicos, né? Modelos aqui que são hard surface, normalmente você utiliza a própria curvatura do modelo mesmo. E aqui embaixo você tem Use Polypainting, que isso aqui é uma ferramenta bem interessante, que você pode pintar áreas do modelo e decidir se vai ter mais ou menos polígonos. Então aqui por padrão ele vem em 2, então posso pintar aqui essa área, vou pegar aqui o brush de Standard, posso fazer aqui uma pintura nessa área, vou colocar aqui agora, por exemplo, em 4, e vou pintar esse outro lado aqui, e posso pôr aqui também no menor, né, que seria 0.25, então ele vai fazer aqui uma outra cor para mim. Então agora eu vou utilizar o Zero Mesher com esse botão Use Polypaint ligado, e aí você vê que tem algumas diferenças, né? Então aqui, ó, onde eu pintei com o 2, que seria o dobro, ele colocou um pouco mais de polígono para mim. E onde eu pintei aqui em 4, você vê que tem bem mais polígonos aqui, né, nessa região, aqui no restante. E aqui no outro lado, onde eu coloquei 0.25, você vê que tem bem menos polígono. Então isso aqui ele determina
a quantidade de polígonos baseado ali na pintura do seu modelo. Então, onde você pintar aqui, mudando o slider, você vê que ele já vai mudar as cores aqui no lado esquerdo. E aí você pode pintar o seu modelo e ele vai tentar colocar mais ou menos polígonos ali na região onde você pintou. Agora, uma coisa importante é, não utilize, né, a mudança de cor aqui manualmente. Né? Por exemplo, aqui se eu colocar aqui, por exemplo, em 2 e colocar aqui em amarelo, ele não vai ter diferença. Isso aqui não quer dizer que ele vai ter mais ou menos cores aqui baseado na cor. É sempre baseado nesse valor aqui. Então, independente de onde você colocar, a cor vai mudar sozinha. Se você mudar na mão, não vai ter nenhum efeito, né? Ele vai mudar apenas as cores se você mudar esse slider aqui. Então, assim, basicamente, né, a ferramenta em si do ZMesher seria isso. É interessante você considerar, né, algumas modificações aí que você pode fazer no seu modelo, testar alguns valores para ver o que seria mais interessante para você. E aí, uma forma interessante aqui de a gente conseguir fazer uma retopologia, né, no modelo, no caso aqui um personagem, né? A gente pode também pensar aqui nessa ideia do Keep Groups, né? Então, a gente pensa o seguinte, se você tem aqui o modelo, eu posso utilizar aqui, por exemplo, um Polypainting, no caso eu vou colocar esse Polypainting em azul mesmo, e aí, com esse Polypainting aqui, eu posso vir aqui na aba Polygroups e utilizar a opção From Polypainting. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar um polygroup no meu modelo baseado aqui na pintura. Então, eu coloquei aqui, ó, Polypainting, aí ele criou aqui, né, um polygroup para mim, no caso aqui só da boca, devido à cor dela estar um pouco mais escura. Então, eu posso aumentar aqui a tolerância, vou colocar 0.4, polygroup novamente. Então agora você vê que ele já criou, né, alguns polygrupos aqui baseado na minha pintura. Então isso aqui é interessante, que você consegue fazer, né, alguma pintura aqui no seu modelo, converter em polygrupos, e aqui no ZRemesher você consegue utilizar a opção de Keep Groups. Então, para a gente seguir essa ideia, a gente precisa ter um modelo base, que no caso seria esse daqui. Eu vou deletar as subdivisões dele para ele ficar bem denso. E aí para você fazer a pintura, né, se você utilizar esse brush aqui padrão, você vê que ele tem a pressão aqui da tablet, né? Então quando eu passo ele aqui, ó, tá ficando mais fraco e vem ficando mais escuro. Só que aí quando eu coloco, né, esse polygroup aqui, baseado no Polypainting, ele vai criar, né, esse polygroup, só que ele não vai pegar toda a área que eu pintei. Você vê que aqui na parte de cima, onde está mais fraco, né, essa região aqui, ele não vai pegar porque a cor está muito fraquinha, ele pegou apenas a parte mais forte, né. Então aqui a gente precisa fazer com que o nosso brush seja muito mais preciso. E a primeira ideia então é tirar o Focal Shift, deixar ele sempre no 0, só que ainda assim ele tem a pressão da caneta aqui. E aí eu vou vir aqui então em Brush, e aqui na parte de baixo eu vou utilizar a opção de Tablet Pressure, e aqui eu tenho RGB Intensity. Então eu tenho aqui, ó, um gráfico mostrando a pressão do meu RGB, eu vou subir esse cara. Então agora quando eu subo esse cara eu já perco a pressão da caneta, né, como se ele fosse o mouse. Então ele vai ser exatamente preciso, você não vai ter aquela variação de cor. Isso aqui me garante uma precisão maior na hora de fazer o polygroup baseado aqui no Polypainting. Então eu coloco aqui Polypainting. Então ó, você vê que agora o meu polygroup está pegando exatamente onde seria a cor azul. Se eu utilizar o Ctrl Shift agora, ele vai pegar aqui só a cor onde eu pintei. Então agora é legal que eu posso vir aqui marcando, né, todo o meu modelo. Eu vou pintar ele numa cor única, no caso vou colocar branco. E aqui eu posso vir marcando, né? Então eu coloco aqui, por exemplo, a cor azul. Posso pôr ali dentro também a cor verde, que eu vou retocar novamente essa cor azul. Aí na parte de fora ainda aqui do olho eu posso colocar uma cor amarela. E assim é interessante que você vem pintando o seu modelo, sempre mantendo aqui a cor bastante rígida, evitando, né, espacinhos. Por exemplo, aqui ó, você vê que tem um espacinho branco. Isso aqui não pode existir, porque senão, né, o ZBrush vai considerar aquilo ali como um novo polygroup. E aí você vem seguindo, né, toda a ideia do modelo onde você vai querer o loop. Aqui, por exemplo, eu tenho o modelo pintado. Você vê que ele está, né, com as cores diferentes aqui. É sempre importante você não deixar cores iguais se tocarem, porque senão ele vai fazer um polygroup aqui baseado na cor. E aí eu fiz a pintura aqui onde eu quero meus polygrupos. Nesse caso aqui eu pintei todo o modelo. Sempre que eu quero uma mudança de direção ou uma variação aqui, eu faço uma pintura de uma cor diferente. E a ideia básica, né, para essa pintura é considerar o ângulo, né? Então aqui ó, eu sei que eu tenho um ângulo no lado de dentro do olho, que vai vir daqui e vai lá para dentro. Se eu quero que ele separe esse ângulo, eu preciso fazer com que ele seja pintado de uma cor diferente. Então aqui ele vai considerar essa parte de cima e essa parte de dentro. Então todas as curvas que você quiser separar, né, no caso aqui se eu quisesse separar o nariz, a parte de dentro aqui da narina e a parte de fora, eu sei que aqui tem um ângulo, então eu preciso pintar esse cara aqui de dentro. Por exemplo, eu poderia pintar aqui dentro de vermelho, aí eu sei que ele vai preservar essa borda para mim e fazer a retopologia. Aí uma coisa importante também é, evita deixar coisas muito finas, por exemplo aqui ó, você vê que essa espessura aqui está extremamente fina, então se você fizer o ZRemesher lá e ele colocar um polígono grande, ele vai considerar isso aqui e vai distorcer também. Então é interessante, se você for fazer algo desse tipo, ou você pega aqui o nariz e aumenta ele aqui para baixo, ou você pega aqui essa parte e puxa ela aqui para baixo. Então você não deixa nada muito fino. Orelha também normalmente é algo que eu deixo uma cor só para tudo, porque se você for ficar fazendo aqui cada dobrinha, o ZRemesher não vai pegar isso aqui perfeitamente. Então, por exemplo, eu poderia colocar um cara aqui, né, nessa dobra,
uma outra cor aqui dentro. Só que isso aqui é muito fino, né? Então o ZRemesher não vai pegar isso aqui perfeitamente. Prefiro deixar todo mundo aqui numa cor única. Novamente, quinas. Né? Então aqui, por exemplo, se essa quina terminasse aqui assim, algo mais ou menos aqui. Isso aqui não é legal, porque o ZRemesher também não vai entender essa quina muito bem. Então sempre que você tiver uma quina, pega ela aqui e puxa aqui para baixo. Evita deixar quinas, né, muito finas, muito marcadas ali. Aí a próxima ideia então é vir aqui embaixo em Polygroups. Vou utilizar aqui Polygroups from Polypainting. A tolerância, né, eu vou deixar em 0.6. No caso, né, isso aqui é interessante, que se você deixar em 0.1, vou colocar aqui from Polypainting. Então ele fez aqui o Polygroup, só que aí ó, o que acontece? Quando eu utilizo aqui Ctrl Shift Click, ele vai isolar o vermelho, o amarelo e o laranja, porque eles têm uma tonalidade de cor parecida, né? Eles vêm ali da mesma ideia de cor. Então nesse caso, eu vou voltar ele aqui e vou utilizar agora a tolerância em 0.6. E agora novamente, vou clicar em From Polypainting, e aí agora quando eu clico no amarelo, ele vai vir para mim só a cor amarela. Quando eu clico no vermelho, somente a cor vermelha e assim em diante. Então aqui você vê que ele aumentou a tolerância, né? Ele consegue fazer uma qualidade mais interessante de divisão, né, desses polygrupos aí. Aí a próxima ideia é a gente conseguir fazer com que essas linhas fiquem razoavelmente um pouco mais arredondadas, né? Porque senão ela vai ficar muito quadrada. Então antes de tudo eu vou vir aqui em Deformation e utilizar Polish by Features. Então nesse caso ele vai fazer, né, um leve smooth aqui nas bordinhas. Vai me dar uma qualidade um pouco maior, né, de polygroups. Então aqui ó, você vê que agora as linhas, né, elas já não estão todo mundo aqui um pouco mais interessante, um pouco mais redondinho. Isso vai me dar uma qualidade maior também no ZRemesher. E agora vamos aqui no ZRemesher, vou utilizar a opção Keep Groups. E a primeira coisa é sempre utilizar uma resolução um pouco mais alta, para ele conseguir pegar todos os detalhezinhos aqui. Porque se você colocar ele aqui, né, logo já em 1000, ele não vai pegar todas as quinas. Por exemplo, 1000, pode ser que esse polígono aqui fique muito grande. Então ele não vai conseguir pegar esse cara. Então é interessante você deixar ele aqui numa resolução maior. Não precisa ser 100, mas nesse caso eu vou utilizar 100. Vou clicar aqui agora em ZRemesher. E aí agora eu tenho os polygrupos aqui, separados, e o ZRemesher. Então às vezes pode acontecer aqui dele ficar um pouco torto, devido aqui a questão da retopologia, né, que as linhas também não estavam tão retinhas. Então aqui eu vou voltar aqui em nosso Deformation. Vou utilizar agora Polish by Features. Então você vê que ele já deu uma aumentada de qualidade. E aí, para a gente melhorar isso aqui ainda mais, eu posso vir aqui embaixo em ZRemesher e agora, né, trocar de 100. Vou colocar 5 aqui para a gente ver como que fica. E vou colocar agora ZRemesher. Aqui a gente tem, né, uma retopologia mais interessante. No caso aqui, em algumas áreas não ficou tão interessante como aqui no lado de dentro do olho. Aí nesse caso, né, por exemplo aqui, ó, a gente tem menos polígonos do que aqui no lado de trás. Agora a gente pode dar o Ctrl Z para voltar como estava. E aí sim eu posso pensar em utilizar o Polypainting, né? Então agora eu vou colocar aqui 3. Vou pintar onde eu quero mais polígonos. Vou utilizar agora o ZRemesher. Então agora eu tenho mais polígonos aqui dentro, comparado, né, antes, né, que estava bem menos aqui, comparado aqui fora. Isso aqui deixou com um pouco mais de qualidade. Então sempre onde você quiser mais polígonos, você pode fazer alguma pintura ali. Ele vai preservar para você. Então agora para aumentar um pouco mais essa qualidade aqui da retopologia, né, eu volto aqui no nosso Deformation, Polish by Features. E aí a gente tem a retopologia aqui. Em alguns lugares não fica tão interessante, você pode alterar isso manualmente. Ou dependendo do caso, né, você pode fazer a alteração novamente lá no Polypaint. Então aqui eu vou pintar ele com um pouco mais de polígono. Vou colocar aqui no ZRemesher um valor de 2. Faço aqui uma pintura e ZRemesher novamente. Então ainda assim não ficou tão interessante. Então vou fazer o seguinte, posso tirar essa pintura e dividir esse cara em 2. Então por exemplo aqui, ao invés de eu deixar toda essa área aqui com um único polygrupo, eu vou isolar esse cara aqui, converter esse cara de baixo em um novo polygrupo. E aí sim vou utilizar o ZRemesher. Então agora você vê que ele já corrigiu, né, aquele probleminha que tinha aqui, porque ele passou essa mudança de direção que estava acontecendo aqui, ele passou aqui para cima, onde seria a nossa estrela, né, de mudança aqui de direção do olho. Então é sempre interessante você testar e às vezes colocar mais polygrupos, para você conseguir ter uma qualidade maior aí no seu modelo. Aqui eu vou utilizar Polish by Features, adicionar subdivisões, vou deixar o meu modelo original visível, que seria esse cara aqui, e aí posso vir projetando o meu modelo. Então aqui embaixo, vou vir no Project, Project All, vou dar Yes para ele copiar também as cores. E aí a gente tem agora o modelo, né, com a nova topologia. Então aumento subdivisão, Project All. E a gente tem, né, o modelo com a retopologia. Então essa retopologia você já pode utilizar aí, né, num game ou alguma outra coisa que você for utilizar. Só que assim, não é uma retopologia que eu utilizaria como final, né? Tem vários problemas aqui, né, de loops, vários probleminhas aí de conexão. Só que no geral ela funciona. Você consegue ter uma malha mais leve e continuar esculpindo, né? Depois você poderia colocar mais subdivisões e trabalhar um pouco mais aí nos loops, né? Então,
Fica aí a dica também de você utilizar o ZWMesher para fazer retopologia. E aí, basicamente seria isso. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa ideia. Qualquer dúvida, deixa aí, né, nos comentários que a gente vai respondendo. É isso aí. Valeu, até a próxima.